Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um atendimento pelo Meeting, pessoal. Estamos iniciando mais um atendimento e eu vou fazer uma breve explicação sobre o conteúdo das atividades da semana 3 e 4 do PET 5, tá? E depois ficarei à disposição para os alunos que desejarem tirar dúvidas. Bom, na semana 3 foi estudado o quê? O Estatuto da Juventude, tá? E justamente foi ressaltada a importância da juventude, inclusive na efetivação de alguns direitos, tá? Foi citado o exemplo de 2015, em que estudantes secundaristas ocuparam 200 escolas no estado de São Paulo, pressionando e impedindo o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, de fechar 93 dessas escolas. A palavra de ordem dos jovens na época era ocupar e resistir, e tal movimento influenciou no ano seguinte diversas organizações de estudantes pelo país em defesa de direitos sociais ameaçados pela PEC 241 de 2015, no caso, né? E essa ficou também conhecida como a PEC do teto dos gastos e a PEC do fim do mundo, tá ok? Uma vez que indicava congelar por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Então, o que nós queremos trazer e mostrar com esse exemplo? Que muitas vezes o jovem, na grande maioria das vezes, os jovens, eles são pessoas diversas, plurais e trazem contribuições, sim, para o meio social em que vivem, tá? Então, a gente entender que o jovem não quer nada da vida, o jovem não tem interesse algum, não passa de um preconceito. Então, é necessário que nós mudemos as nossas mentalidades e comecemos a perceber e destacar a importância dos jovens, pessoal, tá? E quais são as formas de participação das juventudes? Na política, de forma individual e também em relação com as outras pessoas, tá? Então, está presente muitas vezes no senso comum de que o jovem, para ser ativamente politizado, vamos dizer assim, ele tem que participar do grêmio da escola, ele tem que ser militante. Não, né? Simplesmente ele ser ativo no meio social em que ele vive, discutir diversas questões, né? Estar debatendo nos espaços públicos, espaços tradicionais, muitas vezes, tá? Como sua vizinhança, o seu bairro, o seu município, na sua escola, já implica muita coisa, tá? Já mostra que os jovens, eles têm potenciais, eles são diversos, são distintos e trazem contribuições, sim, para a política, tá? Então, o que nós queremos destacar? Que todos nós nascemos integrados em uma organização social e somos plurais, somos diversos, tá? Então, é necessário que nós, enquanto jovens, ocupemos espaços. Não propriamente utilizando muitas vezes da violência, não é isso que nós queremos dizer. E sim, ocupemos espaços utilizando o quê? O nosso intelecto, a nossa contribuição, tá joia? A nossa contribuição de vida, a nossa contribuição cultural, aquilo, a bagagem que nós trazemos, tá? Justamente para que nós possamos também construir a política e conquistar direitos. Tá joia, pessoal? Então, vocês, na atividade dessa semana, o PET ele propõe um exercício de escrita criativa. Ele vai dizer o seguinte: imagine que você é candidato à prefeitura da sua cidade e você irá escrever uma carta direcionada ao público juvenil com propostas voltadas para os direitos dos jovens, tá? Qual seria o seu plano de políticas públicas? Então, justamente uma atividade criativa para que você possa trazer e nos mostrar quais são as políticas públicas necessárias para a juventude da sua localidade. Essa é a atividade da semana 3. Já a atividade da semana 4, justamente, é conscientizar a todos, inclusive vocês, jovens, sobre a importância da natureza, tá? Porque nós jovens, vocês jovens, aliás, têm o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Aliás, eu vou destacar que o Estatuto da Juventude prevê que a juventude ela vai até os 29 anos de idade, tá?
Então, até os 29 anos de idade, vocês têm os direitos assegurados no Estatuto da Juventude. E o meio ambiente, justamente, ele visa, tá? Ele é entendido como um lugar onde ocorre a interação entre elementos naturais, como animais, plantas e rios, e elementos sociais, que são criados pela humanidade, como ferramentas, construções e cidades. Então, nós temos que entender o meio ambiente como a interação entre os elementos sociais e os elementos naturais. Tá joia, queridos alunos? Então, nós temos que entender o seguinte, que o capitalismo ele gera o que? O consumismo. E o consumismo acaba indo um pouco na contramão em relação à preservação do meio ambiente, tá? E a cultura do consumo ela é uma característica da sociedade capitalista. Então é necessário que nós jovens reflitamos sobre algumas questões como sustentabilidade, tá? Que é um desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades, tá? E justamente existe essa necessidade de resgatar as três esferas que estão envolvidas nessa situação, nessa ideia de sustentabilidade, tá? Como as esferas ambiental, econômica e social. A esfera social, né, esses meios englobam esses três quesitos, essas três questões, as esferas ambiental, econômica e social. E a sociologia ela vai estudar todas essas relações, tá joia? Tá? Todos esses entrelaçamentos, ok? E outra coisa, tá? A questão ambiental é tão complexa que ela vai envolver o processo de socialização, que justamente vai trabalhar a forma como somos educados em relação a essa questão, tá? Inclusive, da maneira como somos educados em relação à preservação ambiental, a necessidade da preservação ambiental, tá? Que justamente vai envolver também interesses políticos, interesses econômicos, e também vai envolver as nossas concepções relacionadas ao consumismo, ok? Então, é necessário que nós tenhamos em nossa vida esse equilíbrio, o equilíbrio entre o consumo e o equilíbrio entre esses valores intrínsecos que nós possuímos, né, que nós devemos possuir, relacionadas à preservação ambiental. Tá? Daí a importância de uma educação ambiental, perdão, pessoal, daí a importância da educação ambiental nas escolas, tá? E não apenas nas escolas, nas universidades, como um valor moral a ser difundido e a ser defendido em todos os meios sociais, pessoal. Bom, qual é a atividade da semana do PET 4 para vocês? Vocês vão analisar uma charge que justamente vai tratar sobre essas questões, tá? Elas vão tratar sobre o lixo trazido pelas tecnologias, tá? Pelas constantes mudanças. As mudanças nas tecnologias, como celulares, iPads, computadores, muitas vezes faz com que nós gastemos justamente para buscar um conforto tecnológico maior, que aquela determinado aparelho ou máquina ela esteja mais atualizada possível em termos tecnológicos e nos esquecemos desse lixo gerado por essas tecnologias, tá? E justamente o exercício pede que vocês façam essa análise, tá? Que vocês escrevam um pequeno parágrafo respondendo a quem a obsolência programada beneficia, qual o impacto que esse modo de fabricar produtos exerce sobre o meio ambiente em relação à extração dos recursos ou ao seu descarte. E por que esse modo de produção não é sustentável? Vocês vão fazer uma dissertação de 5 a 10 linhas a respeito, tá? E o segundo exercício é que justamente vocês vão observar no segundo exercício duas imagens, tá? Uma imagem que vai falar sobre o ego e o eco, para justamente vocês perceberem a diferença, tá? Que no ego, justamente o meio ambiente ele é considerado a serviço do homem, tá? E sendo assim, o homem, dentro de um sistema capitalista, pode explorar os meios naturais, né? Explorar a natureza a seu bel prazer. E já uma visão uma visão sustentável, justamente visa garantir a interação entre os aspectos humanos e os aspectos
sociais e os aspectos naturais, os elementos da natureza, tá? Então, a alternativa correta seria a B. No capitalismo, considera-se que as pessoas são separadas e superiores a todos os outros seres da natureza e que esta existe apenas para servi-los, que é o ego, em oposição a ambientalistas e povos tradicionais defendem que a humanidade e a natureza formam uma unidade e que todos os seres têm igual importância para o equilíbrio na Terra. Bom, queridos alunos, essas são as atividades de sociologia da terceira e quarta semana previstas e trazidas no nosso plano de estudos tutorado. Agora eu vou continuar aqui à disposição para aqueles que desejarem tirar dúvidas, pessoal. Um grande abraço.